Olá, eu sou Tainá Maria do Nascimento Argolo, estudante de Engenharia Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias da Bahia, IFBA, campus de Vitória da Conquista. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado A Importância da Educação Ambiental para Evitar Surtos Pandêmicos, uma revisão bibliográfica. Bom, os impactos negativos da ação humana sobre a natureza interferem diretamente na saúde e bem-estar da população. Exemplos de ações humanas que interferem no bem-estar, na saúde da população e no meio ambiente é a urbanização desenfreada, sem planejamento, e também alguns costumes culturais, como o consumo de carnes de animais silvestres, porque eles podem causar um desequilíbrio ambiental através da supressão de vegetação, poluição dos rios, bem como também a levar espécies em extinção e facilitar a transmissão de doenças zoonóticas. Nesse sentido, a LEROL 2011 aponta que o crescimento da densidade populacional urbana nas proximidades de áreas de atividade enzootica agrava o risco de surtos grandes e incontroláveis. Enzootica é a denominação para doenças de animais específicos de determinado local, como fazendo analogia à expressão endêmicas. Observando alguns dos problemas ambientais do século XXI, como, por exemplo, ebola, H1N1, dengue, febre amarela, vê-se que a exploração desenfreada do meio ambiente inseriu a população do globo numa crise ambiental que não está relacionada somente com a destruição direta da natureza. O objetivo deste trabalho é mostrar que, através da educação ambiental, é possível incentivar o pensamento crítico na população, capaz de articular aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais, a fim de evitar novos surtos de doenças e visando a manutenção de um ambiente equilibrado. A metodologia utilizada para essa revisão bibliográfica foi utilizar plataformas de livre acesso, como Cielo, Google Acadêmico e Portal de Periódico da CAPES. Utilizamos os descritores Educação Ambiental, Pandemia, Covid-19, Ambiental, e a alimentação dos estudos foi a abordagem sobre educação ambiental e relação com pandemias e questões ambientais. Encontramos 586 artigos, sendo que 6 mostraram interação entre si e abordagem direta sobre o tema estudado. Bom, Garrido e Rodrigues, de 2020, apontam que há uma relação direta entre as ações de desenvolvimento sustentável e a saúde humana, trazendo então a necessidade de estabelecer políticas estratégicas de vários setores com base na medicina da conservação, que é uma ciência que tem uma visão da interação entre a saúde humana e a saúde animal, que estão diretamente associadas à integridade do ecossistema, para garantir assim a saúde ecológica como um todo. Além também de ações de educação ambiental para evitar doenças emergentes. Esses mesmos autores, eles trazem que, além da adoção e de seguir as medidas preventivas e de controle que a OMS propõe, é necessário ter ações regulatórias mais eficientes para a prevenção e também políticas de conscientização sobre a ilegalidade e os perigos do consumo da carne de animais silvestres, num contexto já relacionado à atual pandemia da Covid-19. Bom, Quintas, 2004, ele traz que o objetivo da educação ambiental na gestão do meio ambiente é dar condições para o desenvolvimento de capacidades, sejam conhecimento, habilidades, visando a intervenção individual e coletiva na gestão do uso dos recursos ambientais e nas decisões que forem afetar a qualidade do meio ambiente. Outro autor, Freitas, ele já mostra a importância de pesquisas do campo da saúde ligadas à sustentabilidade como meios para a prevenção de doenças como o Covid-19, porque
ele traz a saúde global como diretamente ligada ao enfoque das pessoas e do meio ambiente em primeiro lugar. Bom, os problemas ambientais oriundos das práticas antrópicas, eles influenciam que haja, sim, uma maior busca por métodos de mitigação dos impactos causados. Portanto, a educação ambiental ela é tida como um fator essencial na formação dos cidadãos para a construção de um mundo sustentável. Como aponta Dias, de 1994, é através da educação ambiental que nós podemos estar diretamente ligados ao desenvolvimento sustentável, ou seja, uma nova forma de lidar com o meio ambiente. E também nós podemos perceber que a atual crise ambiental, ela mostra apenas sintomas de uma crise muito mais profunda, que é a de falta de ética e dos respeitos aos valores. Desta forma, nota-se a importância de instituir a educação ambiental como capaz de moldar comportamentos e de formar cidadãos éticos, assim como é uma ferramenta para a prevenção de crises ambientais e sociais. Bom, como considerações finais, nós temos que é possível ater-se à importância que a educação ambiental, instituída desde cedo para a população, contribui efetivamente para a construção de um mundo ecologicamente equilibrado, pois a sensibilização ambiental ela é capaz de mudar comportamentos, de melhorar a atitude da sociedade, desta forma evitando que surtos de doenças contagiosas oriundas de ações antrópicas possam acontecer. É através da educação ambiental transdisciplinar que é possível conceber o desenvolvimento sustentável, como traz Gadot, respeitando os 4 aspectos inerentes a ele: econômicos, sociais, ecológicos e culturais, formando então um mútuo equilíbrio para que a sociedade possua uma boa qualidade de vida local e globalmente. Este foi o nosso trabalho. Aqui estão as referências referentes ao que foi apresentado aqui no banner. E é isso. Muito obrigada a todos. Olá, eu sou Adriana Sotero Martins, pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental. Também sou docente dos programas de pós-graduação Estrito Sensus em Saúde Pública e Meio Ambiente e do curso de especialização em Gestão de Tecnologia do Saneamento. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Análise Espacial dos Dados Socioeconômicos e de Saneamento dos Municípios do Rio de Janeiro, nos blocos regionais de concessão, a privatização da principal companhia de saneamento do Estado. Este trabalho foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Saúde Ambiental e Saneamento. Parte do grupo se debruçou sobre os dados para a formulação de propostas para consulta pública sobre o processo de concessão à privatização da SEDAI por 35 anos, já que está sendo previsto, através de uma modelagem realizada pelo BNDES. Analisamos os dados de indicadores de saúde, como a de DRSAI, dados de Covid, dados de renda, dados de DH, dados de saneamento e dados socioeconômicos. A análise do desenvolvimento dos indicadores socioeconômicos propicia a formulação de planejamento local e acompanhamento da implementação de políticas públicas e de seus impactos no corpo social. Eles podem representar, quantificar e operacionalizar uma dada realidade e se prestam para subsidiar a atividade de planejamento e formulação de políticas sociais voltadas para a melhoria das condições de vida e bem-estar da população. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, pode ser utilizado em estudos exploratórios de avaliação socioeconômica de uma determinada área geográfica. Esse índice é composto por 3 dimensões de desenvolvimento que reflete o padrão de vida da população, a partir de dados como a expectativa de vida ao nascer, que é sobre a longevidade, que é a dimensão mais relacionada com a saúde pública, dados sobre as condições de educação e de renda. O índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. E a renda per capita é um indicador importante de desigualdade que avalia o nível de pobreza, portanto, como um indicador econômico e social, possibilita avaliar a situação e aprimoramento da sociedade.
O estado do Rio de Janeiro se destaca por ser o mais metropolitano do Brasil e a região metropolitana do Rio de Janeiro concentra 74% da população, respondendo por aproximadamente 3/4 da economia do estado, com 68% das empresas e 75% do emprego de todo o estado. Mas a concentração não é apenas econômica. A região metropolitana também abriga 74% da pobreza do estado, sendo 44% do número de pobres estão em áreas periféricas, com exceção da capital, que isso não acontece. E como no caso da privatização, os direitos e garantias dos direitos humanos precisam ser respeitados, visto que a disponibilidade, manejos e sustentabilidade, da água e do saneamento para todos é reconhecido pela ONU como direito humano. Portanto, os indicadores de acesso à água e de coleta de esgoto representam esse aspecto. Por isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a correlação espacial e estatística dos indicadores de saneamento com os indicadores socioeconômicos, o IDH e renda per capita, nos municípios que compõem os blocos regionais propostos no modelo de concessão da SEDAI. Para isso, foi realizado um estudo descritivo dos 2 indicadores socioeconômicos obtidos do Ato de Desenvolvimento Humano, renda e IDH, com os índices de saneamento, acesso à água e coleta de esgoto obtida dos NIDs. E analisamos também os documentos, consulta pública sobre a modelagem do projeto de concessão da SEDAI. E foram construídos mapas temáticos no programa QGIS, e as análises estatísticas foram feitas no Biostat. Esses resultados apoiaram a elaboração de propostas que foram enviadas na consulta pública solicitando considerações de avaliação dos impactos sobre a saúde e os direitos humanos da modelagem. No bloco 1, quando se retira parte do município do Rio de Janeiro, porque o município do Rio de Janeiro também foi fracionado em 4 blocos, e cada bloco municipal recebeu uma fração do município do Rio de Janeiro, se observa os menores índices de coleta de esgoto e de acesso à água, ou seja, apenas 67,81% de cobertura de esgoto e 16,34% de cobertura de água. Esse fato pode ser devido a ficar dentro desse bloco municípios com características mais rurais. Esse caso nos chama atenção, visto que o modelo privatista, que a nova lei 14.026 de 2020 modificou o marco legal do saneamento, permitindo então a exploração do setor do saneamento por empresas privadas que visam o lucro e irão desconsiderar essas áreas, as áreas rurais principalmente, pois já no projeto de modelagem já está acontecendo isso, nem é citado as áreas rurais. As cidades de Macaé, Petrópolis, Rio das Ostras e Volta Redonda foram os municípios com a terceira renda per capita, com renda média de 1,5 salário mínimo e até 2 salários mínimos. E nos outros 86 municípios, a renda per capita ficou entre 1,5 salário a meio salário. Das 41 cidades propostas na modelagem do BNDES, nos blocos, a cidade do Rio de Janeiro foi a que tem a maior renda. Contudo, ela está presente de forma fracionada nos 4 blocos. E uma parcela considerável da população urbana e rural não terá condições, então, financeiras para pagar pelos serviços de forma integral, caso o município do Rio de Janeiro não assine o contrato e esteja fora dessa modelagem. Por isso, parece ser um indicador que foi considerado na formação dos blocos, a renda, a viabilidade econômica dos blocos. Os dados dos indicadores socioeconômicos apresentaram correlação positiva com os de saneamento de maneira geral, ou seja, onde falta saneamento, tem as piores rendas e o pior IDH. Portanto, as análises da situação socioeconômica da grande parte da população do estado do Rio de Janeiro mostram a existência de um descompasso entre o crescimento econômico e a melhoria das condições sociais, pois, a despeito de ser a segunda economia entre os estados brasileiros, as desigualdades sociais locais se encontram em notório crescimento. O acesso à água e ao saneamento, como um direito humano fundamental, precisam ser considerados como serviços essenciais. Portanto, na modelagem deveria ter sido levado em consideração esses indicadores, principalmente os de saúde, tanto na formulação como na divisão dos blocos, assim como na avaliação das metas de universalização. Bem, para concluir, eu destaco aqui as referências do trabalho, elas estão disponíveis nesse pré-print,
Esperamos publicar esses dados junto com os demais que também estão sendo apresentados aqui no Congresso, como um único artigo, e apresentamos então os dados que apoiaram também as propostas que foram enviadas na consulta pública. Agradeço à INSP, a presidência da Fiocruz, pela bolsa do pós-doc, a parceria com o ERJ, ao apoio da FAPERJ e do CNPq pelas bolsas dos alunos, também que fazem parte do grupo de pesquisa que participaram desse trabalho. Obrigada. Olá, sou Ana Beatriz Loureiro, sou estudante de Engenharia Química de Senai CETICT e aluna PIBIC pela INSP Fiocruz. Sou orientada pela doutora Adriana Sotero Martins, do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da INSP Fiocruz e co-orientada pela doutoranda Natasha Berandong Randan, do Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente. Vou apresentar meu trabalho no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Ele é intitulado como Correlação das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSI, com acesso à água e ao esgotamento sanitário nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Bom, esse trabalho foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Saúde Ambiental e Saneamento, né? O grupo se debruçou justamente para a formulação de propostas para consulta pública sobre o processo de privatização da cidade. Foram analisados dados de indicadores de saúde, como doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, que são as DRSAs, e dados de saneamento, né? A falta de saneamento ela favorece maiores gastos financeiros do sistema de saúde, devido ao aumento de internações e medicamentos. O número de casos de DRSAs na população ele pode ser reduzido justamente com a implementação de um sistema adequado de abastecimento de água e de coleta e de tratamento de esgoto. Dessa forma, o trabalho tem como objetivo realizar um estudo, né, de correlação entre o indicador taxas de DRSI e o acesso à água e ao esgotamento sanitário nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Sobre a metodologia. Os dados das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado dos municípios do estado do Rio de Janeiro foram obtidos no período de 2010 a 2018 pelo DataSUS, e os dados sobre acesso à água e esgotamento sanitário foram obtidos pelo Sistema Nacional de Saneamento. Foram avaliados apenas os municípios do estado do Rio de Janeiro, atendidos pela Companhia Estadual de Água e Esgoto, né, do Rio de Janeiro, que é a SEDAI, comparando com os blocos propostos pelo modelo de concessão da SEDAI, que fraciona o Rio de Janeiro em 4 blocos regionais, né, de concessão. As DRSAs consideradas foram dengue, esquistossomose, leishmaniose tegumentar e visceral, leptospirose, poliomielite e febre tifoide. Foram realizadas as correlações, né, de esperma entre as taxas de incidência de DRSAs por 1.000 habitantes e as condições de saneamento pelo programa Biostat, né, além dos mapas temáticos realizados pelo programa QGIS. Bom, sobre os resultados, né? Na análise dos municípios, observou-se que no bloco 1 os municípios tiveram maiores taxas, né, de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, cerca de 23 casos por 1.000 habitantes. E os piores dados, né, de deficiência de saneamento em relação aos demais blocos do Rio de Janeiro. Mostrando que as regiões com baixa cobertura de água e coleta de esgoto, eles apresentam mais DRSAs. No bloco 2, os municípios apresentaram taxa média de 8,03 casos por 1.000 habitantes, né? E no bloco 3, os municípios mostraram taxa de incidência de DRSI de 9,67 casos, por 1.000 habitantes. Os municípios de bloco 4, eles tiveram as menores taxas, com 3 casos por 1.000 habitantes, como mostra na figura 1, né? A figura 1, ela vem mostrando um mapa temático da distribuição de incidência de DRSI por 1.000 habitantes, né, nos municípios do estado do Rio de Janeiro, no período de 2010 a 2018. E o resultado da correlação entre os dados de saneamento, né, e de casos de DRSAs nos municípios em todos os blocos apresentaram uma correlação positiva, né, porém não significativo estaticamente, né, indicando que o acaso ele não pode ser excluído.
Diante de todos os dados expostos, né, para os 2 indicadores de saneamento, foram encontrada correlação positiva, né, com as DRSAs, ou seja, as regiões com baixa cobertura de saneamento, eles apresentam mais DRSAs, desculpa. Os municípios de bloco 1, eles são os mais vulneráveis às questões de saneamento de doenças, principalmente na região norte. E o atendimento, né, com os serviços de saneamento, eles devem ser sim prioritários, né, nas áreas mais insalubres, para garantir a saúde pública. Antes de encerrar, né, eu queria agradecer a FAPERJ, a INSP Fiocruz e o CNPq por estar desenvolvendo, né, essa pesquisa. E é isso, obrigada pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu trabalho. Muito obrigada. Meu nome é Francisco Giovanni Souza Laércio, sou aluno do curso de Mestrado em Sustentabilidade e Recursos Hídricos da Unicor, Universidade de Três Corações. O trabalho que eu irei apresentar para esse congresso tem o seguinte título: A compostagem como prática pedagógica para a efetivação da educação ambiental no ambiente escolar, uma revisão de literatura, para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas. Introdução. Foi feita uma definição do que é a compostagem. A compostagem é uma técnica de decomposição aeróbica acelerada e controlada de substratos orgânicos mediante ação de micro-organismos. O produto final é enriquecedor ao solo. E, no ambiente escolar, a construção de uma composteira ajuda a melhorar o processo de ensino-aprendizagem em relação às questões ambientais e ações sustentáveis. O objetivo do trabalho foi relacionar temas ambientais com a compostagem, com ações de educação ambiental em um ambiente escolar. A metodologia utilizada: foi feita uma revisão de literatura. A coleta de dados foi feita em 3 portais acadêmicos do banco de dados. Esses 3 portais são Google Acadêmico, Portal CAPES e Portal Cielo. A pesquisa teve um processo de busca avançada entre os anos de 2015 e 2020, portanto, 5 anos de pesquisa. As palavras-chave utilizadas nesse processo de busca avançada foram compostagem e educação ambiental. E, finalmente, entre essas plataformas, entre essa pesquisa, foram selecionados 10 artigos para realizar o estudo de revisão de literatura proposto nesse artigo. Quais foram os resultados? A compostagem pode ser utilizada como uma boa prática de educação ambiental em unidades escolares e comunidades em torno das escolas. Foi encontrado diversas práticas de compostagem, mas o foco da pesquisa foi a compostagem para educação ambiental. De acordo com o quadro 1, foi apresentado, entre esses 10 artigos, 3 artigos foram pesquisados no portal CAPES. 4 artigos foram pesquisados no Google Acadêmico. E 3 artigos no portal Cielo. E ainda sobre esses 10 artigos escolhidos. 3 desses artigos tiveram ações realizadas com alunos de escola do ensino fundamental. 3 artigos tiveram ações realizadas com alunos de ensino médio. E 3 ações desses artigos foram em ambientes com comunidades em torno das unidades escolares. E apenas um artigo teve uma ação com ensino superior, alunos do ensino superior, numa universidade do estado de São Paulo, a Unesp. Uma outra observação feita por nós durante essa revisão de literatura foi que foram encontrados 6.450 artigos no portal Google Acadêmico e 3 artigos apenas no portal Cielo, entre os anos de 2015 e 2020, de acordo com essa pesquisa avançada, compostagem e educação ambiental.
qual foi a verificação de acordo com essa grande diferença numérica? Essa diferença numérica se dá pelo fato que o portal Google Acadêmico ele é mais amplamente aceito pela comunidade científica, sem muitos requisitos para a publicação desses artigos. Já o portal Cielo, de acordo com alguns pesquisadores, é um portal que requer uma qualificação mais restrita, feita pela Qualis CAPES. As conclusões desse nosso artigo. Em todas as instituições onde foram pesquisados esses 10 artigos, verificou uma excelente, a compostagem foi uma excelente ferramenta voltada para a educação ambiental, tanto da comunidade quanto dos alunos, transformando esses indivíduos em protagonistas responsáveis por ações sustentáveis. E a articulação entre a teoria e a prática voltada para essa educação ambiental com foco em compostagem transformou esses alunos e comunidades, tá, em práticas e ações sustentáveis em torno do meio ambiente. Os agradecimentos com relação a esse artigo. Os alunos envolvidos na escrita e na elaboração desse artigo, a professora doutora Letícia, responsável pela disciplina de Gestão de Sustentabilidade da Universidade, que nos ajudou na elaboração desse artigo, na escrita desse artigo. A coordenação do mestrado em Sustentabilidade e Recursos Hídricos da Universidade Vale do Rio Verde, a Unicor e Três Corações, e a toda a comissão organizadora do 17º Congresso em Meio Ambiente. Olá, meu nome é Gabriela Arjalad, eu sou aluna do Programa de Mestrado Sustentabilidade em Recursos Hídricos da Universidade Vale do Rio Verde, Unicor. E junto comigo estão as autoras Ananda Kelly de Abreu Mariano e a Maria Adriana da Silva. Ambas são alunas também do Programa de Mestrado em Sustentabilidade em Recursos Hídricos e juntamente com a gente a nossa orientadora, professora doutora Elisa Dias de Mello, também do Programa de Mestrado em Sustentabilidade em Recursos Hídricos da Universidade Vale do Rio Verde, Unicor. E o tema do nosso projeto foi avaliação da atuação dos comitês de bacia hidrográficas antes, durante e após a pandemia do Covid-19. E este projeto é para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Bom, a gente quis com esse trabalho poder avaliar a atuação dos comitês de bacia hidrográficas, principalmente durante a pandemia do Covid-19, onde muitas coisas foram agravadas, as situações mudaram, as pessoas mudaram, a gente teve que se reorganizar para poder dar início, dar continuidade aos projetos e mecanismos, né? Então a gente quis poder, com esse projeto, avaliar como era antes da pandemia, como está sendo agora e as propostas que podem vir a ser adotadas para posterior recuperação após a pandemia do Covid-19. Então a gente queria começar introduzindo falando sobre a água, né? A qualidade e disponibilidade da água, que é principalmente um dos mecanismos da gestão que os comitês de bacia hidrográfica realizam, que seria a gestão da qualidade e da disponibilidade da água. A qualidade principalmente porque tem a ver diretamente relacionado com o abastecimento humano. Então, toda a água que a gente vai usar para consumo, ela precisa apresentar qualidade. E a disponibilidade também porque infelizmente, existem muitas regiões onde há a escassez de água, então a gente precisa de um gerenciamento, de uma gestão adequada que consiga que essa qualidade e a disponibilidade sejam bem definidas. Então, para que isso ocorra, para que essa disponibilidade e a qualidade sejam eficientes, foram criados, ao longo dos anos, mecanismos para a criação de mecanismos que façam essa regulamentação, né? Para que essa água seja de qualidade, que essa disponibilidade seja de forma eficiente e eficaz. O nosso projeto, a nossa metodologia, ela se baseou principalmente em uma pesquisa descritiva, né? Uma revisão de literatura, onde a gente conseguiu fazer um levantamento de dados, essa coleta de dados através de bases como periódicos e páginas eletrônicas, principalmente nesse tema em específico, nas páginas da ANA e do IGAN,
e pesquisas de revisão de literatura, onde a gente pôde encontrar através de artigos no Google Acadêmico e no Cielo. Então, a gente também percebeu que durante essa pesquisa, os comitês de bacia enfrentam certas limitações quanto para fazer essa gestão, para fazer esse gerenciamento, principalmente agora durante a pandemia, em que não é possível ocorrer os encontros, não é possível que as pessoas estejam de forma conjunta. Então, a gente também tem que entender que as pessoas agora, neste momento, têm certas limitações, principalmente pessoas que moram distantes, que talvez não tenham acesso à internet ou não saibam como manusear certos equipamentos. Então, esse é um dos problemas que os comitês podem ter encontrado durante a pandemia. E também tem outros lados que também tem que ser levado em consideração, que de forma remota também teve uma vantagem, onde as pessoas não vão precisar ficar se deslocando das suas cidades para as reuniões, elas podem acontecer de forma remota através de computadores, de reuniões online, onde as reuniões devem continuar acontecendo, principalmente agora, né, porque a água é um dos principais meios de combate ao Covid-19. Então, essas reuniões, elas devem sim continuar acontecendo, elas devem sim ter ainda mais importância agora, como uma forma de recuperação do país econômica, social e ambiental, de uma forma que a água está inteiramente ligada até esses 3 pilares, né? Então, assim, antes da pandemia, a gente já tinha certas limitações, a gente já encontrava certas problemáticas referente a essa atuação dos comitês, principalmente por causa da falta de incentivo ou pela informação que talvez não era divulgada de forma não adequada, mas uma informação que era mais oculta, as pessoas também não tinham interesse em pesquisa, em ir atrás dessas informações. Então, assim, a pandemia e essa questão relacionada à água fez com que as pessoas deve, né, fazer com que as pessoas se interessem mais por esse assunto, deve fazer com que as pessoas pesquisem mais sobre isso, uma vez que a água, como eu já disse, é um dos principais meios de combater o Covid-19. Então, é necessário que essa gestão, esse gerenciamento continue sendo eficaz, que esse gerenciamento continue sendo ainda mais incentivado, uma vez que é para a qualidade do nosso consumo humano, para o nosso abastecimento, para nossas coisas do dia a dia. Então, é sim importante que se tenha essa preocupação com os comitês, é necessário que se entenda a importância desses comitês para o nosso bem social, para o nosso meio ambiente também. Então, assim, a gente percebeu que é necessário, principalmente, que se tenha investimentos em tecnologias, investimentos em ferramentas e o interesse também por parte da população com relação a essas questões, porque muitas das pessoas às vezes nem sabem que existe esses comitês, a forma como eles atuam. Então é necessário que a gente divulgue mais sobre isso, que a gente dissemine mais informações a respeito dos comitês, da importância que tem para o nosso meio ambiente, para o nosso dia a dia, para o nosso abastecimento de água e principalmente para o pós-pandemia, entender que a gente vai precisar mudar certos hábitos, reorganizar as nossas prioridades, né? E entender também que a gente não pode usar a água, nosso recurso natural, de forma desenfreada, de forma que a gente não pense no nosso futuro, porque a água, apesar dela ser um bem natural, ela também precisa que se tenha essa gestão, esse gerenciamento, para que as gerações futuras também tenham acesso a essa água de qualidade e que essa disponibilidade ocorra de forma igual. Então, é necessário investimento em educação ambiental, em tecnologias e mecanismos e sim, incentivar que os comitês de bacia hidrográfica cada vez sejam mais disseminados para as pessoas, que as pessoas tenham mais interesse, que as pessoas tenham mais participação para a gente poder, para o futuro, para que a gente mude essa questão de antes da pandemia, que não havia esse interesse, não havia essa preocupação, mas que agora, como a gente percebeu como a água é um bem importante, é um bem essencial para a nossa vida, que a gente tenha essa preocupação, que a gente consiga, através da atuação dos comitês de bacia, fazer uma recuperação do país pós a pandemia do Covid-19. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Leandro Costa Fávaro. Atualmente eu sou estudante do curso de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande
e estou hoje representando um grupo de pesquisadores na apresentação da pesquisa Percepção Ambiental de estudantes de cursos de graduação da modalidade à distância para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. É importante iniciarmos, nossa discussão, nossas reflexões, deixando bem claro que o grande cerne da nossa pesquisa é a educação ambiental, mas não uma educação ambiental qualquer. E eu falo isso porque nós sabemos que a educação ambiental, apesar de recente, ela surge de inúmeros movimentos sociais em que a grande discussão era a relação entre homem, ainda é, entre homem e recursos naturais, mas ela vai se materializando, ela vai se concretizando, assumindo diferentes vertentes, diferentes objetivos e assim por diante. Sendo que na maior parte das vezes ela tem um caráter limitador voltado para as questões de sensibilização e de transmissão de informação, sendo que não é essa a educação ambiental que nós estamos aqui com essa pesquisa defendendo e trabalhando. Nós estamos discutindo uma educação ambiental em que ela ultrapasse esse limite da sensibilização, provocando a mobilização. E a mobilização, ela relaciona-se à efetividade de ações, à transformação, a um processo revolucionário em que o nosso estudante ele provoque mudanças aonde ele encontra-se inserido, aonde ele encontra-se situado em relação ao planeta. E nós defendemos esse tipo de educação por acreditar que somente essa educação é a educação capaz de atender às demandas planetárias que nós estamos vivenciando neste momento. Porém, se nós olharmos o universo universitário, se nós formos adentrar para as nossas universidades, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, nós vamos vendo que essa realidade ela não se configura. Nós temos ações, sim, de educação ambiental, até porque nós temos isso garantido em termos de legislações, em que provocam, que fazem com que elas sejam organizadas e efetivadas desde a educação básica, perpassando por todos os níveis acadêmicos, mas elas ainda encontram-se limitadas ao caráter conservador e ao caráter tradicional. Nós vemos, por exemplo, disciplinas acontecendo de forma isolada, sem o intuito inter, multi ou transdisciplinar. Nós vemos projetos de extensão em que os alunos, na grande maioria, adentram com o intuito da certificação e não da discussão em si. E também temos instituições que utilizam desse discurso da necessidade de educação ambiental para promoção de atividades e de projetos que, na verdade, representam redução de gastos, economia da própria instituição. E no ensino à distância isso ainda é mais evidente. É mais evidente porque muitas vezes essas disciplinas que acontecem de forma isolada, elas ainda vêm apoiadas em guias de estudos, em materiais previamente concebidos, que não trazem em seu cerne o que realmente o meu aluno ele vivencia e ele precisa compreender a respeito da educação ambiental. Ou seja, nós temos aí um grande problema, Nós temos, às vezes, a efetivação de uma educação por atendimentos legais, mas que não atende às reais necessidades planetárias. Mas para que ela possa atender, nós temos que ter projetos elaborados de forma consciente. E para isso, eu preciso, inicialmente, conhecer esses nossos alunos, compreender a realidade desses nossos alunos através de um exercício do levantamento das percepções ambientais que eles trazem. Não dá para pensar em uma educação ambiental crítica e emancipatória que não perpasse inicialmente por esse processo. Daí o nosso objetivo com essa pesquisa de descrever, de compreender e de levantar a percepção que alunos universitários da educação à distância possuem a respeito do meio ambiente. Para que esse estudo pudesse ser efetivado, nós estabelecemos uma parceria com uma universidade situada na região do sul de Minas, e a partir dessa parceria nós conseguimos obter
um número significativo de 567 estudantes regularmente matriculados na graduação, na modalidade à distância, sendo que eles perpassam diferentes cursos, desde arquitetura, engenharia, as licenciaturas, administração e assim por diante, o que representa uma amostra bem significativa para o nosso levantamento. A pesquisa se desenvolveu através de questionários semi-estruturados que foram elaborados e concebidos a partir de projetos já desenvolvidos pelos comitês das bacias, principalmente da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que já apresenta como prática efetiva uma discussão relacionada à educação ambiental emancipatória. Nós conseguimos evidenciar a existência de grupos dentro dessa amostra que pensam e que compreendem o ambiente, que percebem, o ambiente de uma forma bem diferenciada, como é o caso, por exemplo, de termos 42% dos estudantes que defendem que a natureza, de fato, ela está posta para atender às necessidades específicas do homem, apresentando uma ideia utilitarista. Em contrapartida, nós já temos 58% dos alunos que se contrapõem. E esses 58% dos alunos já conseguem visualizar e defendem uma interação do ser humano com a natureza sem a provocação de modificabilidade. Agora, o mais significativo para nós é deixar claro que tanto uma quanto a outra concepção precisam ser refletidas e trabalhadas, mas de acordo com essa ideia que eles trazem. Isso significa que a educação ambiental, dentro desse cenário que nós estamos propondo, ela não pode ser uma educação ambiental que coloque todos dentro do mesmo pacote, vamos dizer assim, e trabalhe as questões da maneira com que ela deseja. Os alunos que pensam a educação, que percebem o ambiente de forma utilitária, precisam de uma reflexão específica sobre isso. Enquanto os alunos que percebem a impossibilidade ou defendem a não interferência do homem na natureza, precisam ter como centro essa discussão. Agora, ficou bem significativo a percepção de que a grande maioria, praticamente 90% dos alunos, entende que nós já estamos vivenciando efeitos catastróficos em relação à forma desarmônica que o homem interage com o planeta. Em suma, essa pesquisa ela nos proporciona isso. Ela nos deu dados, ela nos deu condições para que a gente entenda esse processo de educação ambiental sendo feito e pensado, destinado a grupos, a agrupamentos, a forma de pensar, a forma de compreender e de perceber o ambiente que encontram-se situados. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine Ferreira, eu sou aluna do curso de mestrado de Engenharia de Biossistema da Universidade Federal Fluminense da UF. É muito bom estar aqui, compartilhando esse momento com vocês, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, e gostaria de compartilhar com vocês o nosso trabalho. Nosso trabalho tem como título Análise da percepção ambiental dos moradores do entorno das lagoas de Piratininga, Itaipu, de Niterói, Rio de Janeiro. Os autores: Elaine Ferreira, Gerlaine de Fátima, Mariana Vezzoni, Roberto Meijicos e Lara Noves. Estudos de percepção ambiental são uma importante ferramenta para a elaboração de ações mitigadoras na medida em que buscam entender o modo como a comunidade se envolve com o meio ambiente onde vive, sendo essa relação de ordem cognitiva, afetiva e ética. A percepção ambiental tem se ampliado como um instrumento de gestão ambiental, pois ela permite a compreensão da visão e a interação do indivíduo com o meio e ainda permite identificar se as políticas públicas propostas condizem com a realidade vivenciada com a comunidade. Nessa perspectiva, analisar a percepção dos moradores possibilita verificar como esses moradores intervêm nesse espaço, bem como são afetados. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar a percepção ambiental de moradores da região oceânica de Niterói, especificamente do entorno das lagoas de Piratininga e Itaipu, sobre a conservação ambiental local e discutir sua relevância como ferramenta de apoio para a gestão ambiental municipal. Como metodologia, a pesquisa foi uma pesquisa descritiva e exploratória.
O número de entrevistas foi determinado segundo critérios estatísticos. As coletas de dados foram realizadas no período entre janeiro a março de 2020, tendo resultados em uma amostra de 90 entrevistas. Este estudo limitou-se aos bairros de Piratininga e Itaipu, com um enfoque na região do entorno das lagoas, conforme descrito aqui na figura 1, que apresenta a área de estudo. Como principais resultados, a partir dos questionários respondidos, verificou-se que 64,4% são representados pelo sexo feminino, enquanto 35,6% masculino. Quando solicitado que citassem uma palavra que representasse o significado da lagoa, a palavra evidenciada foi vida, sequenciando com palavras natureza, paz, energia, família, sendo mencionada também palavras que representassem o cenário atual: poluída, descaso, tristeza, destruição, conforme exposto na figura 2. Com a finalidade de identificar qual seria o embasamento de cada entrevistado, foi perguntado: de acordo com sua compreensão, o que você entende por meio ambiente? Os perfis de maiores percentuais foram natureza e o local onde eu vivo, conforme exposto na figura 3. Então, aqui temos as figuras. Na figura 2, nuvem de palavras, significado das lagoas. Na figura 3, nuvem de palavras sobre o meio ambiente. No que se refere à percepção sobre quais são os principais problemas ambientais existentes na área em que se residem, enumerando-os de ordem de importância, verificou-se que 48% consideram lixo, resíduos expostos, seguido de poluição das águas, com 46%, conforme demonstrado na tabela 1. Nota-se que, apesar do descarte irregular de resíduos e poluição das águas figurarem nas primeiras opções, suas causas locais, que estão principalmente associadas à falta de saneamento e construção em locais impróprios, apareceram entre as últimas opções. Na tabela 1, tem essa demonstração, do nível de importância relacionado ao problema ambiental. Como conclusão, constatou-se que parte dos entrevistados demonstrou uma visão plausível referente ao meio ambiente. A visão predominante é que existe a necessidade de ações por parte do poder público, pelo cenário atual da área de estudo, pois auxiliarão na compreensão de que todos os atores sociais têm sua parcela de responsabilidade. Por fim, vale ressaltar que a participação popular deve ser estimulada para a construção da preservação do meio ambiente, sendo escutada de forma clara e ampla. Temos o resumo aqui das referências e agradecimentos. Gostaríamos de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biosistemas, o PGEB, ao Instituto de Física, IF, Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais, o LARA, e principalmente à Universidade Federal Fluminense pela oportunidade de desenvolvimento à pesquisa. Obrigada, pessoal, pela atenção. Olá, meu nome é Enila Barbosa e eu sou mestranda do Mestrado Profissional em Gestão Ambiental do IFPE, Campus Recife. E vou apresentar aqui o meu trabalho intitulado de Licenciamento Ambiental no Brasil, um foco sobre a flexibilização e o autolicenciamento. E isso no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, Poços de Caldas. Vamos para a apresentação. Como é possível ver no nosso banner, o trabalho foi realizado por mim e pelo Roberval da Silva Oliveira, orientado pela pessoa Renata Maria Caminha Mendes de Oliveira Carvalho. A gente escolheu esse tema porque tem a ver com as nossas pesquisas, as pesquisas que a gente já realiza. Já é introdução. O licenciamento ambiental é uma ferramenta do poder público, e é empregada sobre atividades econômicas potencialmente geradoras de impacto ao meio ambiente.
Isso para prevenir e mitigar possíveis impactos negativos, né? A mitigar os danos e prevenir os danos. No que se refere ao licenciamento, o assunto mais discutido para o momento é a flexibilização ou o autolicenciamento dos procedimentos que já são adotados. Mesmo sem os relaxamentos que estão em tramitação, os relaxamentos pretendidos, além dos já estabelecidos, dos que já estão acontecendo, né? Mesmo sem eles, o Brasil ele vem passando por grandes desastres ambientais, em sequência, inclusive, como o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, no litoral do Nordeste, na Amazônia e agora o que está acontecendo no Pantanal. O homem e suas atividades econômicas são parte importante nesses acontecimentos, seja para evitá-los, para remediá-los ou para até ocasioná-los, né? Dessa forma, acredita-se que conferir à iniciativa privada o poder de fiscalização ou a autorregulamentação e ainda mais flexibilizações nas etapas do licenciamento vai enfraquecer o poder do Estado e pode trazer consequências irreversíveis ou de difícil reparação para o meio ambiente e para a sociedade. Vamos aos objetivos. No item objetivos, a gente diz que, como objetivo, tem-se a pretensão de analisar as principais legislações aplicadas sobre o meio ambiente e o licenciamento ambiental, discutir a flexibilização e o autolicenciamento ambiental e a possibilidade dessa composição ser nociva ou não para o meio ambiente e para a economia, visto que, no cenário internacional, o fato de não haver uma proteção eficiente ao meio ambiente por parte do Estado brasileiro acarreta um desconforto e perda de mercado para o Brasil. Após as análises, pretende-se apresentar ainda apontamentos e sugestões. Metodologia. Vamos à metodologia. A metodologia tem características de objetivo explicativo, diante da análise da legislação atual, assim como das propostas de alteração para o licenciamento ambiental em trâmite no Poder Legislativo, com o emprego do método bibliográfico, a partir da coleta de dados, por meio de documentos como as leis, projetos de leis, artigos e trabalhos de outros pesquisadores e acompanhamento do comportamento da economia, por meio de notícias captadas em veículos de confiança. Com a técnica qualitativa, será feita a análise do material reunido para que seja apresentada uma proposição sobre o autolicenciamento ambiental, a flexibilização do licenciamento e as possíveis consequências. Item, resultados e discussão. A gama de leis que existe para a proteção do meio ambiente é considerável. Começa com a Constituição, em seu artigo 225, que garante o meio ambiente equilibrado a todos, e vai até o Código Florestal, passando pelas Política Nacional do Meio Ambiente e tantas outras normas que temos. Compete ao Estado aplicar, exigir e fiscalizar o emprego de toda essa legislação. E para marcas, o licenciamento ambiental não é opcional, mas sim algo indispensável. O licenciamento ambiental é duramente criticado como moroso e burocrático, mesmo sendo um instrumento importantíssimo para a política ambiental. Já existem ações de órgãos ambientais no intuito de desburocratizar o processo para a obtenção das licenças ambientais, o que é perfeitamente possível para as atividades de menor impacto. Some-se a isso os processos de cadastro ambiental rural, o CAR, o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, as licenças simplificadas, né? A licença ambiental única, todos esses são formas mais simples ou de autolicenciamento, né, que o Estado disponibiliza, que alguns estados e municípios também disponibilizam, o Estado Federal e estados e municípios em si. Maltese acredita que a proteção ambiental não deve ser enxergada como um obstáculo para o desenvolvimento econômico. O Brasil possui biomas excepcionais, como o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal, que precisam ser preservados, o que implica em uma maior fiscalização, em lugar de flexibilização,
Isso sob pena da degradação ser irreversível, inclusive economicamente. Considerações finais. A proteção do meio ambiente não vai de encontro à economia. Esse conceito merece ser revisto. Aplicando a metodologia escolhida e já descrita, acredita-se alcançar o objetivo proposto de análise, discussão e proposições, com o intuito de melhorar o trânsito entre meio ambiente e empreendimentos. Para as referências, trouxemos para o banner Maltês e Marques. Maltês com o seu livro O Papel do Licenciamento Ambiental na Prevenção de Desastres e Marques no livro Convite para um Ecocídio. Obrigada. Olá, eu sou a Neiva Feuser Capone, doutoranda do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, do campus de Marechal Cândido Rondon. Essa pesquisa tem como título A Educação Ambiental e Teoria Institucional no Ensino Superior, uma pesquisa bibliométrica e sociométrica de periódicos internacionais. O assunto sobre sustentabilidade, educação ambiental, Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável tem permeado as instituições de ensino superior a fim de verificar se a teoria institucional pode ser aplicada em relação a essas temáticas, a fim de validar quanto essas influenciam e fazem parte das regras e rotinas dos docentes em sala de aula. Utilizou-se da teoria institucional no modelo aplicado por Burns e Escape no ano de 2000, pois essa ferramenta permite observar a reprodução e a institucionalização que ocorre a partir da incorporação das novas regras e rotinas, e que, neste caso, estão alinhadas ao conhecimento sobre a preservação do meio ambiente. Este artigo teve como objetivo analisar no cenário da pesquisa sobre a educação ambiental e a teoria institucional no ensino superior, de acordo com dados em bases internacionais como a Scopus, a IBESCO e a Web of Science. Foram evidenciados 23 periódicos que apresentavam as temáticas educação ambiental, instituições do ensino superior, teoria institucional, Agenda 2030 e os seus ODS. Classificados pelo ano de publicação, autores, laços, período e tema nas perspectivas bibliométricas e redes geradas. Após o planilhamento, tabulação e banco de dados, utilizou-se para análise de redes o software Uniset na versão 6. A tabela 1 retrata a produção científica ocorrida por periódicos e por ano, destacando-se a Higher Education e o Journal of Cleaner Production, ambas com 3 publicações. Dentre os 23 artigos publicados, há uma grande variedade de nomes, compostos por 18 diferentes instituições e periódicos. Observa-se que a variação foi entre 1 e 3 publicações. Isso talvez indique uma vasta diversidade de periódicos em desenvolvimento nesta área, como também novas oportunidades de pesquisas. Ainda é possível identificar a produtividade das revistas que ocorreu em um maior número dentre os anos de 2016 a 2019, totalizando 12 artigos, sendo que no primeiro trimestre de 2020 já apareceram 2 pesquisas. Também se identificou a produtividade das revistas e se mensurou o núcleo quanto às áreas de educação ambiental e teoria institucional no ensino superior pela lei de Bradford. Verificou-se que os autores que mais contribuíram com outras pesquisas realizadas foram Schauberg, com 71 citações,
e Finley e Massey com 43. Destaca-se que essas contribuições servem de fonte de pesquisas e que essas temáticas estão ocorrendo com uma maior frequência. Na figura 1, destaca-se as redes de cooperação entre universidades, ou seja, que o campo de educação ambiental e teoria institucional no ensino gerou a formação de redes entre 63 instituições de ensino, demonstrando a permuta de cooperação e experiências entre autores e estudos publicados em periódicos por instituições de ensino. Os países que mais se destacaram em publicações foram a Bélgica, a China e Portugal. A estrutura de relacionamento de 101 pesquisadores, autores e coautores oriundos dos periódicos ilustra a troca de experiências e estudos, formando as redes de coautorias que se dedicam a pesquisar sobre a educação ambiental, a teoria institucional no ensino superior. Temáticas que se têm tornado mais frequentes, como se pode ver na tabela 2, pois dos 23 artigos que foram analisados, 9 estão relacionados com o desenvolvimento sustentável, e as palavras com maior destaque foram desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, educação, universidade, ensino superior, educação ambiental e teoria institucional. Considera-se que a abordagem da Agenda 2030 e seus ODS teve um crescimento, permitindo novas reflexões sobre as questões que envolvem a educação ambiental, a sustentabilidade e os cuidados com o meio ambiente. Percebeu-se que as IES, por serem repassadoras de conhecimento, estão assumindo essa preocupação, visto o número expressivo de cooperação entre autores de diferentes instituições. A recorrência das palavras desenvolvimento sustentável, gestão sustentável, empreendedorismo e ensino superior apareceram respectivamente 2 vezes. Já as palavras educação ambiental e teoria institucional, que começaram a surgir a partir de 2018, apresentaram um percentual de 8% nesta evolução temporal. Porém, é importante destacar que se faz necessário formar, qualificar estes docentes em relação à educação ambiental. Somente assim, a aplicabilidade da teoria institucional poderá ser validada nesses segmentos, tal qual aborda a meta 4.c do 4º ODS. Aqui estão algumas das referências também que foram utilizadas, principalmente quanto à teoria institucional, a Agenda 2030 e os autores que mais se destacaram. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Bruna Cássia Rodrigues Gordiano, sou da Universidade do Estado de Minas Gerais, sou mestranda no curso de Ciências Ambientais da Unidade Frutal e apresento o trabalho sobre biomassa e química do solo em área de reforma de canavial com cultivo de leguminosas, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente 2020. O nosso trabalho ele foi realizado no bioma Cerrado, que é um bioma que é extremamente explorado com a questão agrícola e também agropecuária. O Triângulo Mineiro ele é responsável por uma grande parcela da cana-de-açúcar, então é um local que é intensamente explorado pela indústria canavieira. E esse cultivo, de característica de monocultura, ao longo prazo, ele causa uma exaustão do solo, que tanto vai ser nos seus atributos químicos, como também nos seus atributos biológicos. Então, o que precisamos, tanto para a preservação do bioma cerrado também, como para
a recuperação do solo é que manejos sustentáveis sejam implementados nessas áreas, com o intuito tanto de continuar com a produção agrícola e também ter um manejo mais adequado deste bioma que é tão importante para o meio ambiente e também para a economia do país. O objetivo do nosso trabalho é avaliar a contribuição da rotação de cultura na reforma de canavial e iremos avaliar a matéria orgânica e também se houve um aumento dos nutrientes após essa reforma do canavial. A metodologia, a área experimental situa-se no município de Frutal. O solo característico, segundo o Pinheiro et al. 2018, é o latossolo vermelho-amarelo, de textura arenosa e areno-argilosa. Esta área ela recebeu o cultivo de cana-de-açúcar durante 5 anos, que foi no período de 2014 a 2019. E após a último corte de cana, que foi em 2019, foi realizada então a subsolagem e a adubação com NPK na proporção 5, 25 e 25. Após essa adubação, procedemos à primeira coleta de solo, que foram realizadas na profundidade de 0 a 10 e de 10 a 20, em 5 pontos diferentes, em zigue-zague, para que podemos ter uma cobertura maior do local do experimento. E deste material, levamos para o laboratório para proceder à primeira análise química do solo. Então, o cultivo ele foi realizado em faixas, que foram soja, cousil, amendoim e crotalária. Após o cultivo, procedeu novamente a coleta do solo, da mesma forma, em zigue-zague, na profundidade de 0 a 10 e de 10 a 20, em 5 pontos diferentes, e procedemos novamente à amostra composta desse solo para posteriormente serem analisada em laboratório. Das plantas, escolhemos de forma aleatória 5 plantas de cada cultivo, que foram pesadas e condicionadas em estufa a 65 graus, até que mantivessem o peso constante para determinação, então, da biomassa fresca e da biomassa seca. Dos resultados. Na questão da biomassa seca e da biomassa fresca, nenhum dos tratamentos diferiram estatisticamente. Em relação ao número de plantas, a crotalária ela se destacou devido ao fato dela ter sido o manejo de plantio dela, utilizamos o alanço. Então, isso justifica a maior população de plantas por metro quadrado. Em questão da biomassa fresca, o que mais se destacou foi a crotalária, expectável na soja. Em relação à biomassa seca, foi também a crotalária e a soja. Em relação à seca e fresca, matéria seca e fresca, não tivemos diferença estatística. Tesla cita os efeitos positivos de leguminosas, nessas mesmas características no solo, porém, eles são mais visíveis a longo prazo. Então, o que Tesla fala? Que quanto mais esse manejo for realizado na área, maior serão os benefícios quanto à matéria orgânica para esse solo. Nas análises químicas do solo, essa análise ela foi de 0 a 10, o que já tivemos de resultado? Na questão da ferrezina, o amendoim ele se destacou quanto ao solo controle. A matéria orgânica, quem se destacou mais foi a crotalária expectáveis. O mesmo aconteceu para o cálcio, para o magnésio, para o alumínio trocável, para a saturação de bases e para a CTC. Então, houve um aumento considerável em relação ao cultivo de crotalária expectáveis em relação aos demais cultivos. E isso é um resultado muito significativo, porque dos cultivos analisados, a crotalária foi a que teve o menor tempo para o seu desenvolvimento, que foi 90 dias. Então, além de ela ter sido benéfica quanto à matéria orgânica, como também para a recuperação química do solo, é um cultivo que tem o menor tempo para crescimento. E isso é interessante para o agricultor, que precisará de pouco tempo para poder recuperar esse solo, tanto na questão da matéria orgânica, como também
da questão química do solo. Então, das conclusões, obtivemos que a cultivar expectáveis foi a que apresentou a maior capacidade de reciclagem e mobilização de nutrientes em comparação à soja e ao amendoim. Agradeço a atenção. Obrigada.